E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de Planejamento e Contabilidade Tributária, iremos falar sobre o ICMS, esse principal tributo que temos no dia a dia nosso. E o roteiro da nossa aula será o seguinte: definições, as operações onde o ICMS incide, as alíquotas, a forma de aplicação e o cálculo. Vamos a cada uma delas. O ICMS é a sigla de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual, onde cada estado tem a sua regra de qual alíquota e de quais os serviços e mercadorias que serão incididos nesse tributo. Tá? E é o imposto de maior arrecadação dos estados, aquele que gera maior receita. E quando a gente fala de ICMS, sobre a circulação de mercadorias e serviços, quais tipos de mercadorias e quais tipos de serviços têm incidência desse tributo? A circulação de mercadorias, isso incluindo alimentos e bebidas. Um exemplo, quando uma empresa vende para uma outra empresa, um comércio ali, nessa operação de venda, a incidência nessa circulação de mercadorias, nessa operação, a incidência do ICMS. Temos a incidência do ICMS na prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal, ou seja, de um estado para o outro e de um município para o outro. Lembrando que o transporte municipal, aquele que ocorre dentro do município, a incidência do ISS, que é o Imposto Municipal. O ICMS não incide nessa operação. Serviços de comunicação de qualquer tipo de meio ou natureza, né? Serviços de internet, serviços de telefonia, a gente tem incidência do ICMS. Tá? Importação de mercadorias do exterior, vindas do exterior, entre outros tipos. E como que é feita essas operações, nós vamos ver a seguir. As operações do ICMS, pessoal, estão divididas em operações internas e operações interestaduais. E como que são as alíquotas nessas operações? Dentro de um estado, exemplo aqui o estado de São Paulo, as alíquotas variam ali de acordo com a atividade, ali com o serviço ou com a mercadoria. Existe uma tabela ali feita por decreto estadual, onde tem as regras de aplicação do ICMS. Então, no estado de São Paulo varia-se de 7% a 30% a alíquota do ICMS. A gente escuta que o mais comum é a alíquota de 18%, a alíquota interna, mas existe ali uma tabela, certo? E temos um exemplo aqui do estado de Minas Gerais, que varia de 4% a 31%. E nas alíquotas nas operações interestaduais, que ocorre de um estado para o outro, existe uma variação ali nessa operação de 7%, dependendo ali da região, até 12%. Então, de um estado para o outro, a operação tem incidência ali da alíquota de acordo com a região. Tá? E na venda de mercadorias importadas de um estado para o outro, quando eu vendo ali mercadoria importada de um estado para o outro, eu tenho ali a incidência de alíquota de 4%. Quais são as formas de aplicação do ICMS? Nós temos o ICMS, a primeira forma, o ICMS isento, onde a alíquota é zero para algumas mercadorias, como por exemplo preservativos, a circulação de jornais, livros. Então a gente tem a alíquota zero do ICMS. Tá? O ICMS débito e crédito, que é quando o contribuinte do ICMS ele compra mercadoria, ele tem o direito de recuperar o ICMS. E quando ele vende, ele tem a obrigação de recolher, de pagar esse ICMS. O ICMS é um imposto não cumulativo, então você consegue compensar aquele valor que você tem a recuperar com o a pagar. Nós temos o ICMS substituição, conhecido ICMS ST, que é a substituição tributária, onde o contribuinte do ICMS, ali na cadeia produtiva, todo mundo paga o ICMS. Desde a pessoa que produziu até o comerciante ali que, quando ele vende ali para o empresário vende ali para o comércio, o comércio vende para o contribuinte final. Todo mundo paga ICMS, tem incidência. E o governo, para que essa arrecadação seja mais rápida para ela, faz o quê?
recolhe do primeira pessoa, do primeiro contribuinte dessa cadeia. Então, esse primeiro contribuinte, além de ele pagar o ICMS normal na cadeia dele, ele paga o ICMS na primeira operação, recolhe por todos os outros. Depois ele repassa, lógico, os valores. E devido a isso, nas outras etapas, os outros contribuintes não precisam pagar o ICMS. E nós temos o diferencial de alíquota. O que é isso, pessoal? O diferencial de alíquota foi criado para quê? Onde, nas operações, o ICMS do destinatário, na operação do destinatário, for maior do que o ICMS da operação interestadual. Temos um exemplo assim. Vamos supor que um comerciante do estado de São Paulo, onde a alíquota dele, para ele fazer operação dentro do estado de São Paulo, comprar dentro do estado, é de 18%. Então, ele vai lá e compra de um outro estado, onde a operação interestadual, vamos supor de Minas Gerais, é de 12%. Então, sairia mais barato para ele comprar de outro estado do que dentro. Então, essa diferença de 18% que ele pagaria numa operação interna é maior que a operação interestadual, que é 12%. Essa diferença de 6%, basicamente, seriam aí o diferencial de alíquota que ele tem que pagar. Pessoal, como se calcula o ICMS? Então, temos aqui um exemplo de um cálculo de ICMS, só que, vamos recapitular aqui, vamos capitular aqui, o cálculo do ICMS, ele não é como, por fora, como acontece com outros tributos. Então, vamos lá, um exemplo aqui. A base de cálculo dele não é só da operação, é como se o tributo também fizesse parte da base de cálculo, então é por isso que é chamado de cálculo por dentro. Então temos um exemplo aqui, uma operação em cima de um calçado. Eu vou vender aqui um calçado, onde o custo da minha operação aqui é de R$100, tá? Então, nós temos a incidência aqui de alíquota de 18% de ICMS. Se a gente fizesse o cálculo por fora, tá? A gente seria como? R$100 vezes 18%, o ICMS a recolher seriam de R$18. Então, logo, a minha mercadoria custaria R$100 mais 18, R$118, com ICMS aqui embutido. No cálculo por dentro, já há uma diferença na forma de se calcular, que eu vou explicar aqui o passo a passo. Então, temos lá, o primeiro passo é como? Nós temos que pegar aqui a própria alíquota e subtrair de 100. Tá? Então, 100 menos 82, temos 100 menos, perdão pessoal, 100 menos 18, que é a alíquota, chegamos no valor de 82. Pegamos esse 82 e temos que tirar da porcentagem, transformando em unitária. Então, temos que dividir por 100. Chegamos, 82 dividido por 100, 0,82. Terceiro passo é pegar o quê? O custo dessa minha operação, da minha mercadoria, R$100, dividir pelo 0,82. Chegamos no valor de R$121,95. Esse valor aqui é minha base de cálculo do ICMS. É esse valor aqui que vai constar na minha nota. Eu tenho o valor da minha mercadoria e na minha nota eu tenho a base de cálculo do ICMS. E que muitas vezes é diferente, como está acontecendo aqui. Minha operação custa 100, mas minha base de cálculo é R$121,95. E eu quero saber quanto que eu vou destacar de ICMS. Vou pegar R$121,95 vezes a minha alíquota de ICMS. O valor é de quanto? De R$21,95. Então, vocês viram que na nossa operação por fora seria R$18. O cálculo por dentro, que é o correto, o meu ICMS destacado é de R$21,95. Espero que gostem e até a nossa próxima aula.